daquele país, ou seja, a preocupação de se manter de modo imaculado o nosso patrimônio, porque às vezes as pessoas não se dão conta, né? Quando você nasce em um país, você já tem algumas heranças que você recebe daquele país, né? Nós recebemos essas heranças aqui, né? Nós recebemos a identidade do nosso país, né? Que foi a identidade que uniu tanto a família imperial com os índios e os negros, né? Ou seja, os europeus, os índios e os negros. Nós temos aqui a herança de Bragança, a herança de Habsburgo, a herança católica, né? Cristã, com a cruz aqui acima da coroa imperial. Nós temos a identidade do povo aqui com o fumo e o algodão, né? Que são essas duas plantinhas que estão aqui na bandeira do Brasil. É o tabaco e café. É tabaco e café? É. Eu falei? Fumo e algodão. Não, então perdão. É isso mesmo. Tabaco e café. E aqui no centro nós temos as províncias, né? Nessas estrelas. E a identidade de quem veio ter a coragem de desbravar um oceano como o Oceano Atlântico, né? De morrer tantas pessoas tentando fazer isso. Ou seja, nós temos uma identidade que também nos trouxe um idioma, uma língua, que é por meio da qual nós nos comunicamos, que é por meio da qual nós nos defendemos, é por meio da qual nós nos entendemos e nos desentendemos. Ou seja, há uma aula do professor Olavo de Carvalho, aula 342, eu esqueci agora o nome do autor do livro que ele cita lá, mas ele fala que as crises nas sociedades surgem na linguagem, né? Basta lembrar a primeira crise que nós sofremos, né? Adão e Eva, né? Junto ali com a serpente, surgiu com a linguagem. Então a linguagem, ela tem de ser guardada, defendida, cada vez mais ser criteriosa, e a língua portuguesa tem esse mérito de carregar consigo regras da língua latina que não só nos dão uma concepção clara e mais abrangente da realidade do que outros idiomas, né? Acho que o Ítalo estava comentando, o Ítalo e o Max, né? O Ítalo comentou em um outro boletim e o Max estava falando, né? A dificuldade, por exemplo, da língua russa na filosofia por não ter o verbo ser. Exato. Né? Eu lembro que você comentou isso outro dia aqui. E imagine a dificuldade de você fazer filosofia num idioma onde você não tenha o verbo ser. Para quem conhece um pouco de filosofia sabe que isso é um empecilho quase substancial. Entendeu? Só para esclarecer, pessoal, quando você quer falar em russo, isto é uma casa, você diz isto casa. Você não fala isto é uma casa. Aí o Dugin, você vê os livros do Dugin, aliás, o cara é um herói. Nesse ponto o cara é um herói. Ele é um herói. Herói. Porque o esforço que ele faz para explicar para um russo o que raios é esse ser, o que é o to be, né, do inglês, o que é o nosso ser, né? É um negócio tremendo, né? E você tocou num ponto, né? A língua é o meio pelo qual nós nos comunicamos. E eu vou mais além. A língua é o meio também, aliás, é colorado que você falou, pelo menos dos quais nós nos comunicamos com os nossos antepassados. Sim. Se a língua fica reformando o tempo todo, a gente perde a capacidade de conversar com os nossos antepassados. Os mortos perdem a voz. E a tradição nada mais é do que a democracia dos mortos. Sim. Tradição nada mais é do que isso, a democracia dos mortos. É você dar voz àquele que tem o ponto de vista mais privilegiado possível. Quem é que tá... Muita gente fala assim, você tem que ter um ponto de vista privilegiado para entender a sociedade. Bom, você tem que ter um ponto de vista privilegiado, você se afasta, né? Sim. Eu quero ver essa montanha de maneira completa, eu me afasto da montanha. Quem é que está mais afastado na sociedade hoje? Quem já morreu. Essas pessoas é quem tem um ponto de vista. Então, muita gente pergunta, né? Qual que é a nossa visão hoje em dia sobre Platão, sobre Aristóteles? Estou devagando um pouco mais aqui. Sim, sim. Né? Sobre Platão, sobre Aristóteles, sobre Dom Pedro II, né? Olha, a verdadeira filosofia, a verdadeira ciência social, a verdadeira ciência política vai começar a partir do momento que você pensar qual é a opinião de Dom Pedro II sobre nossa posição de hoje em dia. Ali você começa realmente a ter um ponto de vista privilegiado para pensar o social, para pensar o político. Só que sem a linguagem, meus amigos, você não é capaz de entender nem o que Dom Pedro II
pensava sobre coisas triviais. Que dirá vai pensar sobre o que, e tentar imaginativamente reconstruir o que problemas tão né? essenciais como hoje. Exatamente. Que nós estamos vivendo. Exatamente. Então, sem a linguagem, meus caros, você transforma o povo, Alan, num esquizofrênico. O que é um esquizofrênico? O esquizofrênico é o cara que rompeu a sua linha de identidade. Se ele rompeu... Um esquizofrênico, você pode reparar, e o meu xará Ítalo Marcílio pode confirmar, se ele passa 2 anos em surto, ele não recupera nunca mais. Porque ele perdeu o senso de identidade. A sua continuidade biográfica foi embora. O Brasil sofre, em termos culturais, o risco de acabar assim. Acabar chegando num ponto em que as novas gerações, ainda que busquem a erudição, perderam a capacidade de entender o que os seus antepassados estavam dizendo. Aí é outro Brasil. Infelizmente, essa é a realidade. Aí viramos outro Brasil. Como aconteceu com a República, por exemplo, né? A República começou esse processo. Exato. Começou esse processo. Porque a República é o seguinte... Toda atividade... Só um adendo, né? Esqueçam esse debate se tem que ser república, se tem que ser monarquia. Aqui é um olhar de... Na verdade, nós estamos apenas narrando o que aconteceu. Ou seja, é um relato de fatos. Relato de fatos aqui. Relato de fatos. Não é nenhuma defesa de monarquia ou república, coisa do tipo. Acaba sendo corolário. Sim. Né? Acaba sendo corolário. Porque é o seguinte, pensem comigo. Toda política tem algo de ritual. Todo ritual é a atualização de um fato significativo passado. Qual que é o ritual por excelência? Eucaristia. Sim. É a atualização perfeita de um fato passado. Mas toda política tem algo de ritual. Por quê? Porque aquilo tem sentido para aqueles que atuam em conjunto durante aquele ritual sendo efetivado. Pergunto, por que nós votamos para um presidente a cada 4 anos? A resposta, por causa de uma fake news, uma dor de cotovelo. Eu pergunto, o Brasil se identifica com isso? O Brasil tem alguma... Isso é suficiente para que o brasileiro saia às ruas sabendo que está fazendo algo de valoroso, algo dotado de sentido, algo que tenha uma dimensão supramaterial? Algo que tem... Não estou falando aqui de dimensão transcendental, mas supramaterial, algo do espírito humano? Não. De cultura, né? Algo de cultura, do espírito humano, do Zeitgeist, né? Não. Portanto, o problema da República não é a discussão sobre monarquia e república, não é qual que é o melhor regime especulativamente. É que no Brasil, república não tem razão de ser. Não tem mito fundador. Não tem algo que preencha a república de sentido. Portanto, vai ser sempre a relação de um estamento burocrático tentando desesperadamente se legitimar frente à população. E me desculpem, sem mito fundador, pode fazer um plebiscito por dia. Não gera legitimidade. Você só gera legitimidade a partir do momento que o povo pode olhar para aquele fenômeno político, a partir do momento que o povo possa olhar para aquela constituição política e dizer, eu faço parte daquilo. Aquilo me traz sentido. Aquilo me dá um destino comum a partilhar com os meus concidadãos. Eu fiz parte dessa construção. Eu fiz parte dessa construção. Eu faço parte do elo que vai levar isso daqui adiante. Você tem isso na República Americana. Sim. Você tem isso na República Suíça. Você não tem isso na República Brasileira. E nunca vai ter. E uma coisa que eu gostaria de salientar...